Bom, gente, retornamos para a segunda parte da aula de Excel de 2010, né? Só fazer um breve resumo. Na primeira parte nós falamos sobre toda a estrutura, tá? Se você não viu essa primeira parte, retorne, porque cai muito a questão de atalho, perguntando aonde está a guia, né? O campo em si, para que serve o atalho. E nessa segunda parte nós iremos abordar sobre como funciona, né? Os cálculos que podem ser baseados em funções que seria automático e também em fórmulas que seria manual. Bom, gente, primeiramente, o que nós precisamos saber? Que toda e qualquer função significa que é algo automático? Como assim algo automático? Que o próprio Excel faz o cálculo para você, tá? Ele trabalha com esses três elementos. Você precisa dar o sinal de igual, tá? E aí, lembrando, o que seria o sinal de igual? A célula vai imaginar o seguinte: bom, o professor João Kleber quer fazer um determinado tipo de cálculo. Isso independente se você vai fazer de forma automática, independente se você vai fazer de forma manual. Tá? E aí vamos lá. Imagine uma função básica, soma. Eu tenho que colocar o sinal de igual, depois eu coloco o nome da função, tá? E depois coloco parênteses, abro parênteses, fecho parênteses e no meio do parênteses eu coloco o intervalo. O intervalo pode ser 2 pontos ou ponto e vírgula. E isso é uma estrutura básica de uma função. E isso você replica na função C, na função média, na função mínimo, na função máximo. Toda e qualquer função tem esses três elementos. Primeiro, sinal de igual, coloca o nome da função, abro parênteses, coloco o intervalo inicial, coloco o intervalo final e sempre os intervalos são separados ou por 2 pontos ou por ponto e vírgula. Diferentemente da fórmula que você faz manualmente. Exemplo, eu tenho que colocar o sinal de igual, porque eu vou falar para o Excel que eu vou fazer um cálculo. Só que aqui eu posso colocar uma célula dividida por uma outra célula, por exemplo. Aqui eu posso colocar uma célula dividida, né? E ainda multiplicando, e aí eu posso fazer tudo de forma manual. A primeira coisa que você precisa saber para concurso, que já é pegadinha nesse ano de 2018 e 2017, tá? Esse sinal de exponenciação, na verdade eu vou ter que colocar um slide branco para vocês, para ficar mais fácil. Tá? Esse sinal de acentuação, o chapéuzinho, é chamado de exponenciação. Tá? Essa é a primeira pegadinha que você precisa estar ciente. Como que funciona a exponenciação? É potência, gente. Então ele poderia muito bem te cobrar na prova da seguinte maneira. Aqui eu tenho a célula 1 e aqui eu tenho a célula 2. O valor da célula 1 é 2 e o valor da célula A2 é 3. E ele poderia falar o seguinte: na célula C1 vai obter esse seguinte valor, igual a 1, acento circunflexo, o chapéuzinho, por A2. E ele te pergunta qual é o valor que está dentro de C1. Então, você tem que imaginar o seguinte: A1 vale 2, tá? E o A2 vale 3. Só que aqui eu não estou multiplicando, eu estou fazendo uma potência. E lembrando também, né, pegadinha, toda vez que é a potência é o número de vezes que você multiplica a sua base. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então o resultado de C1 é 8. Então isso pode ser a pegadinha que ele pode fazer quando se tratar de fórmulas. É um cálculo que você faz manualmente. Então o chapeuzinho ele serve para potência, multiplicação, e aí que eu vou colocar aqui para vocês os sinais: multiplicação, né? Divisão, soma, subtração. Isso é padrão, tá? E nós temos também agora o nosso amigo potência. Tudo bem? Bom, supondo que você não tenha potência, tá? E aí você também tem que saber a questão de prioridades, tá? O que seria essa questão de prioridades? Você tem que imaginar o seguinte, que quando você faz cálculos utilizando o Excel, ele segue as regras básicas da matemática. Então imagine que você esteja trabalhando com várias operações. O que você precisa entender?
que o primeiro cálculo sempre é quem está entre parênteses. O segundo cálculo, sempre quem é a sua multiplicação. O terceiro cálculo, divisão. O próximo, soma. E depois, subtração. Para ficar mais fácil de você entender, tá? É da seguinte maneira. Vou colocar na matemática básica, depois eu coloco dentro de uma célula no Excel. Tudo bem? Bom, gente. Então, se eu tenho 2 mais 3 vezes 4. Qual é o resultado? Quem eu faço primeiro? Eu sempre faço primeiro a multiplicação para depois a soma. Então, 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Agora, percebam, se eu estou trabalhando com parênteses, parênteses tem prioridade, tá? Então, como que funcionaria? Agora eu não vou multiplicar primeiro, vou fazer tudo que está dentro do parênteses. Então, 2 mais 3, 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, percebam que tem diferença. Essas regrinhas básicas de matemática você também tem que passar para o Excel. Tudo bem? E se eu fosse fazer através de uma célula, por exemplo, imaginem que eu tenha A1, A2, A3, tá? E os valores seriam isso. 4, 8 e 10, por exemplo, tá? E ele faz o seguinte. A1, vamos supor que seja A5, é igual a 1. Deixa eu apagar aqui para vocês. A1 mais A2, que multiplica A3. E aí você vai passar os respectivos valores. Quem é A1? 4. Quem é A2? 8. E quem é A3? 10. Então, esse resultado vai dar, faço primeiro a multiplicação, 80 mais 4, resultado 84. Tá? Isso tudo aqui é através de fórmulas. Por que é através de fórmulas, professor? Porque percebam, gente, que eu estou fazendo o quê? Tudo de forma manual. Tudo bem? Então, vamos responder a primeira questãozinha para massificar teu conhecimento, tá? Essa questãozinha foi no ano de 2018 e ele cobra o seguinte para a Polícia Civil. No Microsoft Excel, qual dos operadores a seguir deve preceder a digitação de uma fórmula em uma célula? Então ele fala o seguinte, como que o Excel ele sabe que você vai fazer um cálculo? E nós aprendemos que sempre vai através do sinal de igual, tudo bem? Então gabarito alternativa D. Essas serão as funções, tá, gente? Que nós iremos trabalhar. Nós iremos trabalhar com soma, produto, média, mínimo, máximo, maior e menor. Lembrando, tá? Que cada função dessa eu tenho que ter o parênteses e o seu respectivo intervalo. Tudo bem? E sempre essas funções são de formas automáticas. Significa que você não vai colocar dentro dela mais, menos, divisão, porque ela mesmo faz o cálculo automático para você. Bom, a primeira função que nós iremos trabalhar. Vamos colocar aqui valores, tá? E aqui imagina o seguinte, eu tenho a coluna A e eu tenho a coluna B. E aí eu tenho a linha 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí ele te pergunta o seguinte, qual é a função que permite somar todos esses valores? Bom, se você quer somar, logicamente que a função é a soma. Mas ele pode perguntar o seguinte, como é descrita a função que permite salvar, ou na verdade não digamos assim salvar, executar a autossoma? Bom, você aprendeu na questão anterior que sempre começa pelo sinal de igual. E você sabe que tem 3 coisas que precisa ser feito em uma função. Primeiro, sinal de igual, depois o seu nome, e depois eu abro parênteses, fecho parênteses, tá? E aí é que vem a grande sacada do Excel. Se você aprender isso, tudo vai ficar mais fácil. O que vocês precisam compreender, galera? É o seguinte, eu tenho que ter o intervalo inicial e eu tenho que ter o intervalo final, tá? Então vamos lá. Você tem que olhar agora
de baixo para o alto, né? Imaginar o seguinte, quem é o valor que inicia-se? Tá aqui, ó, é o preço de R$20, certo? Então você vai olhar para cima. Qual a coluna que ele representa? B. E qual a linha que ele se encontra? 2. Então o meu intervalo inicial é a célula B2. Ótimo, mas tudo tem que ter o início e tem que ter o seu fim. E você vai fazer a mesma coisa. Quem é o intervalo inicial? Desculpa, gente. Quem é o meu último dado, o meu intervalo final? Está na coluna B novamente. Mas qual é a linha que ele pertence? Agora ele está na linha B5. Bom, acabou, professor Kleber? Não. Agora você tem que estabelecer o seguinte. O seu intervalo é uma sequência ou o seu intervalo, gente, vai ser individualmente. O que seria isso? Quando você fala que é 2 pontos, significa que é até. E até é uma sequência. Se você coloca o intervalo ponto e vírgula, significa que é e. E o que seria e? Individualmente. Então percebam só, vou retornar aqui. Se eu coloco que eu quero somar tudo, é uma sequência. Se é uma sequência, é 2 pontos. Então, essa é a grande sacada. O intervalo pode ser 2, ou 2 pontos ou ponto e vírgula. Se for 2 pontos, significa que é até. E se é até uma sequência. Então, perceba, agora vamos ler a função de forma completa. Igual soma de B2, quem é B2? 20, até B5. Agora, se ele te pergunta, eu quero que você some apenas mouse e caixa de som. O que teria que ser feito? Teria que redigitar a função? Não. Simplesmente você teria que tirar os 2 pontos e colocar ponto e vírgula. Por quê? Ponto e vírgula significa individualmente. Eu somaria somente o valor de R$20 do mouse e eu somaria somente o valor de R$41 da caixa de som. Então percebam, a soma, tá? Ela permite somar todos os valores, mas quem vai definir a quantidade de valores a ser somados é o seu intervalo. E o seu intervalo pode ser somente 2. Pode ser ponto e vírgula, que seria individualmente, ou pode ser 2 pontos, que seria uma sequência. Tudo bem? Tranquilo? Bom, gente, vimos então como funciona a soma, agora nós iremos abordar sobre a função produto. O que eu quero que vocês foquem toda vez que cair no seu concurso sobre a função produto? Ela é a função que permite multiplicar os valores da célula. Tudo bem? Então, como que funcionaria? Imagine que aqui tenha A, B, C, D. E aí eu tenho as linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Se eu coloco da seguinte maneira, igual, nome da função, produto, abro parênteses, intervalo inicial, eu quero que seja esse intervalo, então seria, por exemplo, B2, ponto e vírgula, e coloco esse intervalo, que seria C, na verdade não seria C2, né, gente? Seria C3, B3 e C3, né? B3 e C3, fecho parênteses, dou Enter, tá? E até esqueci de colocar essa observação. O CESP já cobrou uma vez, não me lembro a data, creio que foi em 2014, ele falou o seguinte: supondo que você digitou isso na célula, mas você não apertou Enter, não fez a seleção, vai calcular o resultado? Não. Você precisa dar o Enter. O Enter é o sim. É como se você mandasse no Excel falar o seguinte: faça o cálculo que eu desejo. Tudo bem? Então, se eu coloco dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de B3. Quem é B3? O valor de 30. E ele vai pegar o valor de C3, que é o valor de 5, e vai fazer uma multiplicação. Então, o resultado disso vai ser 150. E percebam o seguinte, que neste caso, como os dois valores da célula, ela está um do lado do outro, não vai fazer diferença se você utilizar, por exemplo, 2 pontos. Por que não? Porque quando eu coloco 2 pontos, eu sei que você vai colocar até. Então, ele começa de B3 e vai até
finalizar a sequência. Como ele colocou C3, então só foi uma sequência de apenas 2 valores de 2 células. Então eu posso colocar 2 ponto e ponto vírgula, neste caso, como uma célula está do lado da outra, que não vai fazer a diferença. E sempre quando perguntar para que serve, por exemplo, a função produto, é para multiplicar. Caiu em um concurso, salvo engano, eu não me lembro a banca, mas foi no ano de 2016, ele perguntou o seguinte: essa função é a mesma coisa que essa fórmula? Verdadeiro ou falso? Pense aí durante 10 segundos. Quem falou que é verdadeiro está correto. Sabe por quê? O produto ele faz a multiplicação dos valores que está aqui no intervalo. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a multiplicação de B3 e C3. E esses dois valores não são os dois valores que estão aqui dentro? Então, essas duas formas, percebam, a ordem dos fatores vai alterar o resultado, né? Porque eu posso utilizar uma função que é automática, ou eu posso utilizar uma fórmula que é manual. Então, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo utilizando qualquer um desses dois tipos de métodos, tá bom? Bom, próxima função que nós iremos abordar, gente, que é a função média, tá? É necessário que vocês, antes de mais nada, consigam compreender o que se passa, tá, atrás de uma função. Você aprendeu que soma vai somar todos os valores que estiver dentro do intervalo. Você aprendeu que produto... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai se preparar para o concurso do Detran Pará 2018. Meus amigos, minhas amigas, este concurso já foi autorizado, este concurso já tem a banca examinadora contratada. Mais cedo e mais tarde o edital vai ser publicado. Gente, lá no Pará eu conheço, lá no Pará todos os concursos são muito concorridos, são muito disputados. Então, aqueles alunos que estudam com antecedência, com planejamento e com foco, são os alunos aí que terão aí as maiores chances de ser aprovado. E nós, claro, aqui da Lá Concurso, estamos fazendo um curso pré-edital super diferenciado. Essa já é a nossa segunda turma do concurso do Detran Pará 2018. Super atualizado, legislação de trânsito, o Estatuto do Servidor do Pará, detalhado, ponto a ponto do edital. Gente, 6 meses de acesso. Durante esse período vai ter direito a todas as atualizações. Se o edital for publicado nesse período, se Deus quiser, vai ser publicado. Nós iremos ajustar o seu curso, tá? Sem nenhum acréscimo financeiro, ou seja, free, de graça, custo zero para a galera. Ok? Então, peço que vocês aí acessem nosso site, lá concurso.com.br. Essa turma 2, ela está em promoção, ela é 10 parcelas de R$ 25,00 apenas, 6 meses de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique like.